anoitece no sertão nordestino. É comum os moradores saírem para prosear um pouco com os vizinhos, quando de repente, vinda da mata, surge uma bola de fogo que os ameaça. Um caso curioso foi vivido por Robério do canal dos nossos amigos O Cangaço na Literatura. Ele nos conta esse episódio mal-assombrado que viveu junto com seu pai. E aí, povo aí do Causos de Cordel e do Cangaço na Literatura, vocês que acompanham esses dois canais, eu sei que vocês gostam de cultura popular. E hoje eu tô aqui com esse canal que é parceiro, nosso irmãozão aqui, para contar uma história real. Uma história real, uma coisa que realmente aconteceu. E se você não acreditar, já é outro esquema, aí já é outra história. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Luzerna. Luzerna. Isso. Aqui. Sabe o que aconteceu? No ano de 1994, eu e meu pai Pedro de Zé Vieira, porque no caso meu filho é Ícaro de Roberto de Pedro de Zé de Cupertino, saímos num dia de tarde para ir faxear. Para quem não sabe o que é faxear, é ir matar passarinho, matar nambu, rolinha, passarinho à noite. A gente bota um candeeiro na cabeça e se pica para dentro do mato. E aí a gente vai lá. A gente tem que ir na boquinha da noite, porque chega lá, espera escurecer e os passarinhos vão tudo dormir. E nessa deles ir dormir, a gente vai aqui com estilingue, mata. Meu pai costumava andar com uma ripa, um pedação assim de pau, porque ele disse que batia e matava e podia matar vários passarinhos. E aí na verdade é uma tática dele, que podia matar vários e não espantava os outros. Eu com a baleadeira batia e espantava tudo. E aí nós adentramos dentro da mata, lá no povoado Esperança, na cidade de Nossa Senhora Aparecida, e ficamos lá. E roda pra lá, roda pra cá, mata isso, mata aquilo. E nós esquecemos de uma coisa, de colocar fumo no olho da estaca por causa do saci. Era pra gente ter colocado lá no olho da estaca e não colocamos. E ainda mais matando os bichos que tá dentro do mato, que é protegido por ele. Rapaz, mas foi um trabalho tão da miséria. Rapaz, mas foi um trabalho tão da miséria pra sair dentro desse mato. E meu pai disse, a gente tá perdido. E eu estamos perdidos, estamos perdidos. E o apito do saci era muito alto. Aí meu pai disse, olha, já que tá apitando alto é porque tá longe. Se apitar baixinho é porque tá perto. Porque ele é o rei da enganação. E nós saímos correndo lá dentro do mato, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E nós vimos uma luz no horizonte. O pai disse, oxente, a lua não nasceu agora. A lua só vai nascer lá pra meia-noite. Porque se a lua nascer, os passarinhos acordam e a gente não consegue matar mais. E foi no que aconteceu. Nós saímos seguindo essa luz, eu e meu pai Pedro, meu pai na frente, eu atrás. A gente com um chapéu de pai na cabeça e um candeeiro amarrado na testa. E aí quando a gente chega fora do mato, meu pai olha pra mim e diz assim, Robério, não olhe não pro lado. E pra que dizer isso pra moleque? Aí quando eu olhei pra o lado, tinha uma bola de luz assim, ó. Era uma bola de luz que aqui a gente conhece como luzerna. Nos outros lugares o povo chama de fogo fato, fogo corredor. Mas menino, foi um medo da moléstia. Eu e meu pai saímos na carreira. E esses dois bichos davam umas faxeadas por cima da casa. Eram dois. Éramos pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E nós subimos na cancela, ficamos lá pendurados olhando aquele show, aquele espetáculo de luz. Meu pai olha pro lado assim, aí diz assim, meu filho, isso aí é compadre que morre sem fazer as pazes com compadre. Aí quando o outro morre, aí ele se encontra como duas bolas de fogo. Não pode levantar a mão não, porque se tu xingar ou levantar a mão, ele vem em cima e queima e mata. E aí nós saímos e no meio do caminho voltando para a cidade, como nós conhecemos aqui, para a rua, vinha aquela multidão, vinha uns 30, 40 moleques, tudo na carreira perto de meia-noite.
querendo ver de perto, e eu olhei para o pai e disse: pai, deixa eu voltar com eles para ficar vendo. Meu pai disse: não, você já viu de perto, deixa eles olharem lá. Esse é um caos realmente, e aconteceu. Pode ter certeza do que eu estou lhe contando, né? Como diz a história, eu quero que me segue se isso é mentira, viu? Obrigado aí pela oportunidade ao Caos de Cordel. Quem é do Cangaço na Literatura se inscreve no Caos de Cordel. Quem é do Caos de Cordel se inscreve no Cangaço na Literatura, que tá aqui na descrição do vídeo. Valeu! Rui, você é o cara. Valeu! E não deixe de dar uma passadinha no canal Cangaço da Literatura e conferir histórias sobre o passado do cangaço no Nordeste. Nas noites escuras, algo assustador podia ser ouvido, deixando todos de olhos e ouvidos atentos. Eram os causos de assombração, histórias que nossos avós, pais e tios nos contavam. Os causos fazem parte da nossa cultura, principalmente nas zonas rurais. Um dos canais que tem mantido essa tradição de contar histórias de assombração é o canal Nem Faz Medo. Ele se destaca no YouTube, trazendo com seriedade relatos dos inscritos e contos escritos pelo próprio Joel, que está à frente do Nem Faz Medo. Nesse vídeo, vamos acompanhar alguns dos causos mal-assombrados vividos pelo próprio criador do canal. Olá senhores, me chamo Joel, para quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube chamado Nem Faz Medo e já tem um bom tempo mesmo, que o Rui pediu para mim estar gravando um vídeo de um quadro que ele tem sobre relatos de pessoas que trabalham no YouTube contando relatos, mas só deu para gravar agora. Rui, desculpa, por favor, não fala quanto tempo eu levei para gravar esse vídeo. Enfim, galera, como vocês que estão assistindo aí, também sou muito fã do Rui, acabei encontrando eles muito sem querer no YouTube. Tava vendo alguns vídeos e acabei assistindo um vídeo deles assim bem no começo. E eu deixei um comentário lá assim, poxa, eu não sei quem são vocês, não sei de onde vocês são, mas eu só peço uma coisa, por favor, não parem de gravar vídeo. E ele acabou respondendo o meu comentário, dizendo que já conhecia o meu trabalho, já conhecia o meu canal e que sempre assistia, o que me deixa assim muito feliz, porque às vezes a gente não tem muita noção de onde os nossos vídeos eles chegam. E chegar num canal que você acabou virando fã e saber que o dono do canal também assiste o seu, é bem legal essa troca. Eu lembro, desde pequeno eu via umas coisas estranhas na casa dos meus pais na época. Mas tinha eu me lembro de duas situações bem particulares assim, que são coisas que quando eu lembro assim, eu fico, putz, mano, isso aconteceu comigo. Uma dessas coisas foi, eu lembro que eu era bem moleque, estava fazendo dever de casa assim, sentado na mesa da cozinha, e minha mãe estava lavando a louça assim perto da pia. E a gente aqui, para quem não sabe, eu sou do Ceará. Aqui a gente que tinha um costume bem, acho que até hoje ainda tem muita gente que ainda tem, que é usar filtro, aqueles filtros de barro para beber água. Ficava sempre um copinho assim embaixo do filtro, você girava a torneira e bebia água lá. E esse copinho sempre ficava embaixo porque ele dava uma gotejada. Só que dessa vez eu lembro que eu comecei a escutar aquele barulho quando a água vai enchendo o copinho, aquele barulho, e a gente viu a torneira virando e enchendo o copo. E ficou eu e minha mãe olhando assim. Aí quando o copo estava perto de transbordar, a torneira virou e não transbordou o copo. Não tinha ninguém lá, cara. Não tinha ninguém. Quem foi que abriu e fechou a torneira? Tipo, outra situação foi na minha casa dos meus pais era um duplex e o meu quarto ficava na parte de cima.
E certa vez eu estava deitado, também estudando, e eu acabei que, tipo, o ventilador estava fechado, o ventilador ficava assim na ponta da cama. E normalmente o ventilador tem 3 velocidades, né? Se ele escuta um clique, 2 cliques, 3 cliques. E eu escutei, cara, tipo, primeiro ele ligou na velocidade 1, aí passou pra velocidade 2, depois na 3, sozinho, sem ninguém encostar. Eu tava sozinho dentro do quarto e simplesmente isso aconteceu. Eu lembro que foi uma tia minha lá na minha casa e convidou a minha mãe para uma reunião numa igreja. E minha mãe fez lá uma campanha e a gente parou de ver, porque ela também via as coisas lá. Era um negócio bem macabro que acontecia lá em casa. Mas um relato que realmente, que hoje, com as coisas que eu acabo recebendo, que as pessoas me mandam e-mail contando as histórias delas, foi que eu tive uma experiência de não ver, mas saber que o que eu poderia ter visto era um lobisomem. Eu lembro que eu sempre ia nas férias para casa dos meus avós, e eu dormia numa rede na sala. Nessa noite, tipo, muito cachorro latindo. É no interior aqui de Ceará, que é um distrito que eles moravam, e na casa da minha avó tinha uma calçada alta e tinha uns 3 degraus assim para subir, para ir na porta. E eu lembro que quando chegou ali em frente à porta, os cachorros pararam de latir e eu escutei a coisa lá subindo os degraus. A casa da minha avó, ela tinha aquelas portas de madeira bem antiga com frestas, e eu via a sombra daquilo passando. Foi de um lado e eu escutava também uma respiração bem funda do lado de fora. E eu sentei na rede. Quando eu sentei na rede, eu olhei pro lado e quase morro com um susto, porque meu avô estava sentado do meu lado e disse assim, ó: pode dormir, fique tranquilo, eu tô aqui. Foi uma coisa assim que me marcou bastante. Então a gente viu aquela sombra descendo a escada. Quando ela desceu a escada, os cachorros voltaram a latir e saiu todo mundo correndo. Meu avô, ele criava muito passarinho e eu adorava aquilo, sabe? E ele acordava bem cedo para colocar eles para tomar um banho de sol. Quem cria passarinho vai entender bem o que eu tô falando. E nessa manhã, bem cedo, né, eu tava sentado lá, cara, tudo inchado de sono, não tinha dormido direito. E veio um homem que todo mundo falava que era o bêbado da cidade lá. Eu não lembro agora de cabeça assim o nome dele, mas... E meu avô olhou pra ele e apontou assim pra ele e disse assim, nunca mais venha aqui na minha porta. Você não é bem-vindo aqui, não venha. Eu lembro que o cara olhou pra ele assim e sorriu. Aí eu perguntei, vô, era ele que tava aqui? Era e não era. Meu avô, tipo, desconversou. Enfim, o que eu vi naquela noite não era um homem, não era um bêbado. Isso eu tenho certeza. Era uma sombra bem grande. Era estranho a coisa que estava ali. É difícil até de explicar a sensação para quem nunca sentiu. Mas eu sei que o que estava ali não era. Bom, basicamente já aconteceram outras coisas também. Eu não ia contar essa aqui, mas eu vou contar. Há uns anos atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, eu tinha um costume assim de ficar até tarde lá no centro, numa praça que tem aqui na minha cidade. Pra quem não sabe, eu moro em Maranguape, terra de Chico Anísio, e aqui é cheio de praças ali no centro. E tinha uma que eu ficava com os amigos meus até tarde, a gente ficava tardão, não era tão perigoso como era agora, entendeu? E eu tinha o costume, sei lá, de voltar 1 da manhã pra casa, 2 da manhã de bicicleta e sozinho. E certa vez, vindo pra casa, eu lembro que tinha uma construção assim do lado da estrada, ainda estrada de calçamento e tal, não tinha asfalto como hoje, né? E do nada, cara, tipo, eu conseguia ver, era uma reta, e eu via que não tinha ninguém lá, não tinha ninguém, tava só eu andando, eu andava bem no meio da estrada, justamente para se acontecer alguma coisa, eu ter tempo, né, de desviar, sei lá, fazer alguma coisa.
Eu lembro que quando eu tava chegando de bicicleta perto dessa construção, saiu um homem de trás do poste e ficou me olhando. Com susto eu caí da bicicleta, só que eu caí em cima de uma areia, tinha muita areia assim, e eu não me arranhei. Só que quando eu olhei pro cara, mano, a boca dele abriu até aqui assim, ó, daqui pra cá assim, aquele sorrisão assim, sabe? E ele tava assim, de short, sem camisa, parecia já ter bastante idade, devia ter assim mais de 50 com certeza. E eu nunca tinha visto aquele cara na vida, tipo, lógico que não tem como você conhecer todas as pessoas, mas ao menos do seu bairro você consegue distinguir, poxa, essa pessoa mora aqui perto de mim, poxa, aquela pessoa mora aqui na outra rua. Nem isso, eu não sei de onde veio, não sei, eu sei que eu levantei a bicicleta, saí pedalando e ele foi me seguindo com o olho, aquela boca gigantona aqui, aberta. E eu saí de bicicleta pedindo a Deus para chegar em casa, pedindo a Deus para aquela coisa não me seguir. E quando eu olhei para trás, mais ou menos uns 50 metros, assim, já distante de onde tinha acontecido, o cara não tava mais lá, o cara tinha sumido. Não tem, cara, assim, eu queria ter uma palavra para definir o que eu vi, mas essas coisas normalmente você não consegue dizer, tipo, era isso, era aquilo, enfim. Esse caso agora um pouco mais engraçado, para terminar o vídeo, agora eu prometo que vai terminar. Eu sempre fui um cara meio medroso, mas eu sempre gostei de assistir filmes de terror. Eu lembro que eu estava assistindo um filme, não me lembro, mas era de uma criatura, e não era lobisomem, era uma outra criatura, na época do tela de cinema, cine de cinema, uma parada assim que tinha na época no SBT. Tela de sucessos. E é até engraçado falar, porque na casa dos meus pais, meu pai fez uma garagem e ele derrubou uma parede que antigamente era a sala e ficou tipo sala-garagem. E o portão que ele colocou lá na frente era vazado. Aí a minha mãe colocava uma cortina assim, só para o pessoal quando passar na rua não ver dentro de casa, né? Mas quem tava dentro de casa via as coisas lá na rua. Quando terminou, que eu desliguei a TV, tipo, eu vi aquela sombra parada no portão. Meu Deus, eu me ajoelhei no chão. Aí fui e deitei. Quando eu deitei, eu pensei, putz, mano, aquilo é um lobisomem. Certeza que é, não tem como não ser um lobisomem. E eu fiquei com isso, né? Tipo, putz, mano, agora um lobisomem, tem um lobisomem aqui agora. Meu Deus, ele me viu. Por isso que ele tá parado ali. A minha ideia, na minha cabeça, era tipo, sair rastejando pra trás e acordar toda a minha família e alarmar todo mundo. Mas eu não sei lá, eu tive um tipo de um surto de coragem. E eu fui querer ver, mano, se eu não ver isso aqui, velho, eu vou ficar com isso aqui direto na cabeça, tipo, eu vi, não, realmente era aquilo, não, era um lobisomem. Então eu fui ver, eu tirei um pouquinho da cortina e dei uma olhada. Quando eu olhei, eu só vi aquele rabo balançando assim. O meu lobisomem, na verdade, era um jumento. Mano, e essa noite, ele cagou o portão da frente da minha casa de uma ponta a outra. No outro dia, eu contando pro meu pai, ele, pô, era um lobisomem, pô, o lobisomem cagou a calçada inteira, aproveita e vai lá lavar. Enfim, galera, eu sei que eu não tenho muito jeito, assim, de ficar na câmera e contar as coisas, por isso que eu conto as histórias do jeito que eu conto, porque se eu fosse aparecer, mano, não ia ter a menor graça contar. Eu não consigo ficar muito sério. Enfim, espero que vocês gostem. Queria agradecer ao Rui pelo espaço. Inclusive, vesti aqui a camisa do Senhor dos Anéis. Aqui, ó, tem o Frodo e o Nazgûl aqui atrás, que eu sei que o Rui gosta bastante do Tolkien. Enfim, galera, é isso. Tamo junto. Deixa o like e se inscreve aí se você não for inscrito, hein? Causa do Cordel, tamo junto. É nóis. Valeu. Há muito tempo atrás, aqui no Brasil,
a maior parte das pessoas viviam nas zonas rurais. A distância de uma casa para outra muitas vezes chegava a quilômetros. E no meio de tudo isso, existiam matas e florestas desconhecidas, habitadas por todos os tipos de criaturas que a imaginação humana poderia criar. À noite, quando o corre-corre da vida da roça, dos campos e dos engenhos cessava, apareciam os barulhos vindo das matas escuras. Um chiado, um assovio, um berro ou um uivo. Era um motivo para assombrar as pessoas. Unindo as tradições das raças e a imaginação dos povos, surgiam os malassombros. Fantasmas, demônios, monstros e entidades, todos passaram a habitar a escuridão das matas do Brasil. E ai daqueles que ousavam adentrar estes lugares escuros. Estes estavam fadados a encontrar estes seres que lá habitavam. A lua guiava os passos de volta para casa. Na época, seu José Félix, de 80 anos, tinha 17. É comum na roça sair para passear e caminhar durante horas no escuro. Naquela noite, seu José foi surpreendido. Eu ia viajando da venda para casa, rompi um tangente bom. Daí a pouco partiu aquele cachorrão danado em cima de mim. E aí eu não pude me defender, fui no facão. Fui no facão, tirei o facão, ele pulou lá, tornou vir em cima de mim. Eu tirei o facão às direitas, ele caiu lá, levantou, veio atrás das minhas costas aqui, eu virei aqui, tirei o facão com a mão esquerda. Ele caiu lá e veio de lado. Eu tornei a voltar do outro lado e levei o facão. Uma frase fez o bicho desaparecer do nada, ele conta. Maria, valeu, bicho danado. E aí ele desapareceu. Parecia um bicho, um jegue. Parecia com homem, não parecia não. As mãos baixas, orelha grande, os quartos atrás. E o barulho que ele fazia? As zoadas médias. Cada vez que vinha em cima da gente. Foi muita destreza que eu fiz que eu me defendi dele. Não deixei ele me pegar. Nesse tempo eu era novo, tinha junta bem, tinha destreza no corpo. Então aí, quando ele vinha dentro, eu tirava o facão e pulava fora. De todas as assombrações que permeiam o imaginário das pessoas, existe uma que habita o país inteiro: o lobisomem. Essa assombração traz medo e, ao mesmo tempo, fascina as pessoas. Desde que seus relatos começaram a ser ouvidos, com certeza chamava a atenção dos ouvintes. Se existe uma assombração importada que se adaptou muito bem ao nosso país, ela é o lobisomem. Podemos encontrar relatos até hoje dessa criatura nos mais iluminados centros urbanos. Lobisomens fazem parte da cultura brasileira, tanto como os nacionais caipora e boitatá. À medida que as pessoas passaram a morar nas cidades, as lendas das matas começaram a sumir. Logo, as pessoas deixavam de ver mulas sem cabeça, sacis e caiporas. Mas no caso do lobisomem, aconteceu o inverso. Os casos só fizeram aumentar. Mas o porquê deste fenômeno? O que faz a lenda do lobisomem permanecer tão forte quanto em sua chegada ao Brasil? Foi essa pergunta que fizemos ao Claude Wolff, que tem no YouTube o canal mais especializado sobre o tema lobisomem. Fazendo um trabalho que investiga e se aprofunda no histórico da lenda, ele é a pessoa mais correta para nos trazer uma resposta sobre este fascínio. Bom, a questão do fascínio é um pouco mais complexa, pois cada pessoa tem suas próprias razões para isso. Uma das razões é a curiosidade. Alguns já tiveram experiências com lobisomem e a partir de então buscam entendê-los melhor. Querem respostas sobre aquilo que viram e tentam desvendar os mistérios que envolvem este ser. Não necessariamente a pessoa precisa ter tido experiências com lobisomem. Também tem aqueles que ouviram as histórias e os relatos
contados tão verdadeiramente por seus avós, por seus pais, conhecidos, pessoas de sua inteira confiança, que as fazem acreditar na existência de lobisomem. Outra das razões para este enorme fascínio é a questão de que muitos querem ser um lobisomem. Sim, muitos desejam se tornar um lobisomem, principalmente os mais jovens. Eles veem o lobisomem como sendo um tipo de super-herói. Aí você pode pensar, quem que vai querer ser um lobisomem? Uma criatura horrenda daquelas? Bom, os filmes e as séries de TV têm cada vez mais trazido um lobisomem diferente. Diferente dos antigos, dos filmes de terror. A tendência tem sido lobisomens que são do bem, poderosos, mocinhos, bombados e que lutam contra o mal. Tudo aquilo que uma criança deseja ser. O fascínio por esta criatura pode ter inúmeras vertentes, tantas vertentes quanto a quantidade de lendas que existe sobre esse ser, espalhada por várias regiões do mundo. E esta seria uma das razões que faz com que o lobisomem se sobressaia aos outros seres do folclore, como a caipora, a mula sem cabeça e o saci. Muitos não sabem, mas o lobisomem não é uma lenda brasileira. Ele está presente no mundo inteiro. E em cada região, ela possui características únicas, como por exemplo, lobisomens que são do bem, lobisomens que não precisam de uma lua cheia e podem aparecer tanto de noite quanto de dia, lobisomens com a forma de lobo, ou então humanoides bípedes. Enfim, são diversos elementos. Podemos afirmar que o lobisomem é uma das criaturas que mais está presente em diversas culturas espalhadas pelo mundo. Assim, fica fácil a figura do lobisomem se sobressair aos outros seres do folclore, fora a imensa quantidade de relatos de pessoas que alegam ter visto esse tipo de criatura, tanto no Brasil como em diversas regiões do planeta. Acredita-se que a lenda chegou no Brasil através das grandes navegações, quando o continente começou a ser colonizado, e até hoje ainda se ouve falar muito deste ser. E se você quiser saber mais sobre este ser lendário, é só dar uma olhada nos meus vídeos. Mas, me responda aí, você acredita em lobisomem? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E eu agradeço ao canal Causos de Cordel pelo convite para fazer esta participação. Como Claude Wolff mesmo cita, parte desse fascínio está bastante preso na cultura popular brasileira. Mesmo porque, aqui no Brasil, a lenda tomou outros aspectos. E como já vimos, nem os avanços tecnológicos foram capazes de reduzir o alcance do lobisomem. O mistério que envolve a lenda do lobisomem tem resistido há séculos no Brasil. E pelo que vemos, nem tão cedo será esquecida.